Olá, meu nome é Sérgio, sou dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Paz Jobim Minas, na cidade de Guabiruba, Santa Catarina. E o tema do nosso vídeo de hoje é Zé Pilintra. Antes de começar, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não se esqueça de deixar o seu like se você gostar, se inscrevendo também não se esqueça de clicar no sininho, só assim você será notificado sempre que enviarmos um novo vídeo aqui no canal. E, por favor, nos ajude compartilhando nossos vídeos na internet, nas redes sociais e no grupo de WhatsApp aí do seu terreno. Vamos lá então. Hoje vamos falar sobre a entidade tão querida e tão amada, tão conhecida dentro da Umbanda, né? E dentro também do culto de Catimbó, ou culto do Jurema Sagrada, que é a sua origem, tá, gente? Para quem não sabe, apesar de ser o Zé Pilintra hoje ser muito mais conhecido dentro da Umbanda e às vezes dentro de alguns terreiros de Candomblé, a origem dele é o Catimbó, é o culto de Jurema Sagrada. Seu Zé Pilintra é o mestre do culto de Jurema, certo? Que foi inserido dentro da ritualística e do culto da Umbanda, certo, gente? A Zé Pilintra, ele foi uma única entidade, uma única pessoa que realmente viveu na Terra, certo? E lidera uma falange de espíritos que trabalham, que se manifestam sobre este nome, sobre esta falange de Zé Pilintra. Então, o Zé Pilintra original, ele não se manifesta mais, mas ele comanda todos esses espíritos que vêm na Umbanda, que vêm no Catimbó, com essa denominação sob esta falange de Zé Pilintra, certo? E esse espírito, que é o Zé Pilintra original, ele se chamava José Pereira dos Anjos, certo? E segundo alguns ele teria vivido em Pernambuco e segundo outros ele teria vivido no estado de Alagoas, certo? Onde ele perdeu a família muito cedo, até por causa de uma doença, né? E ainda jovem ele migra para o Rio de Janeiro, onde ele vem tentar a vida. E ele passa a sua vida no Rio de Janeiro, ali onde é a região da Lapa, certo? Onde é a região boêmia da Lapa, no Rio de Janeiro. Né? E ali ele conhece vários outros personagens, como Madame Satã, como o seu Miguel Camisa Preta, Malandro Camisa Preta, certo? E ele ali ele vive naquela vida boêmia, né? Ele era um grande exímio jogador, né, de baralho, de jogos de azar, e também aprendeu desde cedo a usar o punhal para se defender. Então ele era um exímio capoeirista também, para quem não sabe, um exímio jogador e um exímio tinha habilidade com a navalha, para se defender em luta, realmente, certo, gente? E isso, o que aconteceu? Muitas vezes pessoas não gostavam dele por essa questão, certo? E um dia, né, segundo alguns contos, algumas pessoas contam, né, foi por causa de uma mulher, de uma questão amorosa, né, e também ele já não era muito querido por alguns, né, ele foi esfaqueado pelas costas, a traição, e assim ele desencarnou, certo? Outro dado importante sobre essa entidade, sobre o Zé Pilintra original, que é José Pereira dos Anjos, né, é que ele é bem apreciado, querido pelas prostitutas. Então, muitas vezes ele as defendia, porque a gente sabe que o ramo da prostituição, muitas vezes, tem aquele homem que vai lá, paga e sai fora, respeita, mas tem aquele que abusa, que desrespeita as mulheres da vida, e seu Zé Pilintra, né, o original, digamos assim, ele defendia muitas vezes essas mulheres da vida, e elas muitas vezes davam para ele abrigo, né, cuidavam dele, tinha amizade com ele, né, e ele ao mesmo tempo as defendia, certo? Né, ele nunca foi cafetão, ele só defendia elas, e muitas vezes ele ganhava abrigo né, para morar, para viver, para beber, né, em prostíbulos mesmo, certo, gente? Geralmente o Zé Pilintra, agora falando da falange de Zé Pilintra, que envolve vários espíritos, como eu falei, né, nenhum Zé Pilintra que se manifesta nos terreiros é o original. Esse espírito ele chefeia vários espíritos que se apresentam
com essa falange de Zé Pilintra, certo? Então, geralmente, seu Zé Pilintra, o original, e muitos dos seus falangeiros gostam de se vestir de terno de linho, que era o que ele usava na época, um terno todo branco de linho branco, né? Gravata vermelha e chapéu panamá, geralmente com a fita vermelha, né? Ou a fita preta em alguns casos, né? Alguns usam também um lenço vermelho e por aí vai. Apesar de Zé Pilintra a gente ser conhecido como malandro, o seu Zé Pilintra ele não é malandro. Tá? Ele tanto pode vir dentro da linha de baiano, como ele pode se manifestar, essas entidades que vêm nesse nome, né? Pode se manifestar na linha de preto velho, o que é mais raro, como muitas vezes se manifesta na linha de esquerda, de Chupambogira, como muitas vezes também, se aquela casa toca uma gira para a linha do povo malandro, ele se apresenta, ele se parece, digamos assim, ele se mistura muito com essa linha dos malandros, mas ele não é um malandro, porque ele não é uma entidade de Umbanda, certo? Ele foi um malandro, um boêmio, digamos assim, mas ele não faz parte de nenhuma linha, porque a origem dele é o catimbó, ele é um mestre de catimbó. Então ele tem as entidades que trabalham sobre essa energia, tem livre acesso dentro dessas linhas, tanto da direita, englobando a linha de baiano, linha de preto velho, como de esquerda, que é a linha de Exu propriamente dita, e a linha de malandros, certo, gente? Mas não posso dizer que Zé Pilintra é um malandro, não, Zé Pilintra é um mestre de catimbó, certo? E seu Zé Pilintra, ou seja, José Pereira dos Anjos, ele teve uma vida muito difícil, a vida dele não foi tão fácil como parece assim, certo, gente? E vamos falar um pouquinho agora então sobre as características, as preferências dessa linha, dessas entidades que trabalham sobre a tutela, a força dessa entidade, desse nome chamado Zé Pilintra, certo? Os pontos de força de seu Zé Pilintra são o que? As subidas, as ladeiras de morro, né? E também as esquinas e até mesmo as encruzilhadas, certo? As bebidas que essas entidades costumam tomar, geralmente, ou é uma boa cerveja, ou uma batida de coco, ou uma boa cachaça, certo? Alguns gostam de vodka também, bebidas de bar, né? Mas geralmente é cerveja, batida de coco ou uma cachaçinha. Mas se você servir uma bebida de bar ali, também ele aceita de bom grado, né? Uma vodka e por aí vai, um whisky. Geralmente essas entidades fumam ou um cigarro de palha, né? Ou uma cigarrilha, ou um charuto, certo? As cores de seu Zé Pilintra, a mais tradicional é a vermelha e branca, ou vermelho, branco e preto, em alguns casos, né? E tem um pessoal que é da Umbanda mais antiga, né? Que, como eu já vi, bota a vela para o seu Zé Pilintra, tem mesmo as guias, né? Preto com amarelo, porque muitos se confundiu no passado o seu Zé Pilintra como se fosse um Exu. Muitos até chamam Exu Zé Pilintra. Zé Pilintra nunca foi Exu, mas, né? Então passaram muitas vezes muitos terreiros a botar a vela para ele, a preta, no caso representando Exu, e como ele é uma entidade também ligada ao dinheiro, ao jogo, ao comércio, né? Botaram a vela preta com amarela. Exu ligado ao dinheiro, ao comércio, ficou preto e amarelo. Mas a cor do seu Zé Pilintra é o vermelho e branco. Não é nem vermelho, branco e preto, é vermelho e branco, né? Mas algumas dessas entidades também utilizam o preto junto com o vermelho e branco, certo? As comidas que se servem para Zé Pilintra, geralmente é uma boa farofa, tudo que é comida de bar, ovo de codorna, calabresa, azeitonas, tudo, né, frios, tudo que é comida de bar é o que a gente costuma ofertar a seu Zé Pilintra, certo? Dia da semana não existe um dia próprio da semana, mas como é uma entidade que comumente é dita como uma entidade de esquerda, apesar de se manifestar também na linha de direita, é mais fácil você ver o Zé Pilintra manifestado na esquerda. Então muitas casas cultuam ele mais propiciamente na segunda-feira, certo? A data que se comemora Zé Pilintra anualmente, eu não sei o porquê, não sei qual é o significado, mas segundo as minhas pesquisas, muita casa se comemora no dia 28 de outubro, como a data, o dia de Zé Pilintra, tá, gente? A saudação do seu Zé Pilintra, não existe uma saudação própria, mas dentro do catimbó geralmente se fala acosta, mestre, né? As ferramentas ou as insígnias de Zé Pilintra são o baralho,
jogo de dados, punhais, navalha e, né, basicamente isso. Seu chapéu Panamá, né, alguns utilizam bengalas também, algumas entidades, porque temos que entender essa questão. Seu Zé Pilintra ele foi um, mas os que se manifestam são seus falangeiros, então são espíritos diferentes, então pode ter alguma particularidade daquele espírito que pode diferenciar, então não existe uma regra, né, por exemplo, certo, gente? Para vocês verem a diferença, geralmente na Umbanda, o Zé Pilintra se apresenta de terno, né, terno branco, gravata, tudo certinho. Mas no catimbó, que é a sua origem, geralmente ele trabalha descalço, né, e dando um cachimbo, que é o cachimbo da Jurema, aqueles cachimbos que eles usam muito na Jurema. Então é um pouco diferente a apresentação, a manifestação de Zé Pilintra no catimbó, que é a sua origem, no culto de Jurema, e da Umbanda, certo, gente? Então, porque são espíritos diferentes e cada um tem algumas particularidades próprias, mas em suma de regra, as cores, as bebidas, as comidas são essas aí que eu falei, certo? É uma entidade também muito querida e muito conhecida, assim como Iemanjá, né, como o seu Tranca-Rua, seu Zé Maria Padilha, seu Zé Pilintra é uma das entidades que muitas pessoas, quase todo mundo que não é da religião, né, conhece esse nome, certo, gente? Então esse foi o nosso vídeo sobre o Zé Pilintra, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de você que quiser deixar o seu comentário aqui embaixo, pode deixar a sua crítica construtiva, a sua sugestão para o próximo vídeo, né? O seu agradecimento, o que você quiser deixar ali, desde que seja de forma respeitosa, né? Ou falar alguma coisa que você sabe sobre Zé Pilintra, acrescentar alguma coisa que às vezes deixou passar aqui, você pode acrescentar aqui embaixo, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Axé de seu Zé Pilintra, até o nosso próximo vídeo. Um salve fraterno a todos. Axé.